Senhor nos alegra, né, com seus louvores, né? É muito gratificante nós podermos chegar na casa do Senhor para louvar, glorificar o nome dele, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Mas para isso também, né, para que nós possamos alcançar isso, nós temos também que nos esforçarmos, né, dar-nos o melhor também de nós para o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E afinal de contas, nós não temos nada, o que temos é o que o Senhor tem nos dado, o fôlego de vida, a saúde, coisa maravilhosa, a nossa família, nossos filhos, tudo são coisas que o Senhor nos dá para nós administrar nossas famílias. Ele vai nos orientando e vai nos dando, glória a Deus, vai nos dando o discernimento através do Espírito Santo. Mas para isso a gente tem também que ter uma certa responsabilidade. Eu queria nesta noite, né, que vocês abrissem aí as Bíblias de vocês em Romanos capítulo 12, um outro dia. É que os irmãos fiquem em reverência à palavra do Senhor, fiquem de pé os que puderem, os que não puderem, fiquem com seus cantos, né? Amém? Romanos 12, um outro dia eu trouxe essa meditação lá em casa e o Senhor é maravilhoso. No dia seguinte que eu vim para cá, o Senhor, usando a seu servo, a mensagem foi a mesma. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós buscamos, nós somos falhos, nós somos pessoas. Romanos capítulo 12, né? Nós somos falhos, mas pela infinita bondade e misericórdia do Senhor, Ele vai nos direcionando e nós buscarmos fazer a vontade do Senhor, Ele vai nos dar graça, porque nós mesmos, nós não temos a capacidade nenhuma de pronunciar nada se não for através do Espírito Santo do Senhor. Esses dois versículos aqui me chamaram muito a atenção, quando inicia-se assim, né? A nova vida, né? Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta aqui aos romanos, parecia que ele estava, né, diz alguns escritores, que a igreja estava na época com muitos problemas. Paulo, né, estava com um desafio muito grande, né, de abrir os olhos daqueles servos, né? Daquele povo que já tinha ouvido a palavra de Deus. E se nós formos meditar, meus amados irmãos, nos nossos tempos, nós temos os nossos desafios. Não é aqui que eu quero dizer que a igreja esteja precisando de ser sacudida e ser alertada. Não, nós precisamos estar sempre atentos às coisas, aos acontecimentos, né? Porque nós somos servos do Senhor, nós somos pessoas que caminhando no propósito de servir ao Senhor, mas as diversidades do dia a dia, a diversidade do novo tempo que nós estamos vivendo, a nova era, o novo sistema. O apóstolo Paulo, diz o escritor, eu estava lendo alguma coisa, que havia um questionamento da igreja, porque uns traziam uma palavra contra a palavra de Deus, querendo trazer conflito na cabeça de cada um daquele pessoal que já ouviam a palavra do Senhor. E se nós vemos os nossos desafios que nós temos no nosso sistema moderno, são coisas talvez bem parecidas ou até piores, porque aquilo que Paulo enfrentou na igreja lá, naquela época em Romanos, o pessoal de Roma, era bem visível. Hoje nós vimos as coisas mais visíveis e mais rápidas. Naquela época era por carta corria através de cavalo, né, carroça, né, nos mais sofisticados, jumentinho certamente,
a comunicação custava chegar. Hoje ela é bem rápida, né? Nós estamos falando aqui, em fração de segunda, ela pode estar em São Paulo, em qualquer outro lugar. Então nós estamos vivendo uma era que nós, como servos de Deus, aqui nós estamos obedecendo a palavra do Senhor no que nós entendemos, né? Que cada um que estamos aqui, nós obedecemos a palavra do Senhor. Estamos, né, sempre o Senhor falando com cada um de nós, mas nós temos que estar atento, porque o sistema não brinca, o inimigo das nossas almas não brinca, porque ele sabe que o tempo está correndo para ele, não tem mais tempo, e para ele não tem mais oportunidade. Para nós sim, nós como povo de Deus, homens aqui na terra ainda inspirando fogo de vida, nós temos a chance de mudar, nos moldar diante daquilo que o Senhor já tem falado a cada um de nós. Porque o Senhor fala a todo momento. Para mim, o Senhor, a cada momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós ouvimos qualquer mensagem do Senhor, seja em qualquer veículo, quando eles estão falando a realidade diante daquilo que nós já fomos treinados a ouvir da palavra genuína do Senhor, essa palavra verdadeira, daquilo que os nossos líderes têm nos ensinado e nós temos percebido, né? A sinceridade deles, porque a gente, no convívio do dia a dia, eu faz muito dia que eu conheço a liderança dessa igreja, e a gente vem acompanhando, e a gente vê a sinceridade, o anseio desses líderes para que nós possamos também caminhar com respeito, com temor e tremor da palavra do Senhor, porque se nós dermos crédito à palavra do Senhor, certamente nós não vamos ser enganados pelo sistema, nós vamos passar por esse processo? Vamos sim, porque nós já estamos no meio desse processo, mas aquele que obedece à palavra do Senhor, caia fogo sobre ele, caia barreira, mas Deus está com ele, aquele fogo não vai devorar ele, não vai queimá-lo, nem a barreira vai lhe esmagar, porque se nós vemos a história, e muitos sabemos, né, que os que passaram por fogo não se queimaram, os que foram presos se soltaram, honrando e glorificando o nome do Senhor e sendo honrado, porque o nosso Deus nos honra, mas para isso é preciso, que o apóstolo Paulo, né, ele clamava para que o povo, né, tivesse atento. Rogo, pois, irmão, em outra tradução, se eu não me engano, diz assim: suplico-vos. Mas o rogo, suplicar dele era uma coisa que vinha do Espírito Santo de Deus, ele não estava ali para obrigar aquele povo, ele não estava ali para humilhar aquela igreja, mas sim para alertar. E nós aqui, eu creio que nós não estejamos precisando de um sacudir, porque nós já temos o Espírito Santo no nosso coração. Mas nós sabemos que o dia a dia é pesado. E quando nós estamos aqui louvando o Senhor, é maravilhoso, nós esquecemos de tudo. Esquecemos, né, da conta da luz, esquecemos de tudo. Porque nós nos desligamos quando nós damos ouvido àquilo que verdadeiramente está sendo louvado ao Senhor. Não tocado, louvado ao Senhor. Nós viajamos até onde o Senhor está, porque o Espírito Santo nos conduz a isso, nós nos alegramos. Mas quando nós saímos daqui, é diferente, nós vamos para o nosso dia a dia. E é por isso que Paulo rogava aquele pessoal, suplicava, e isso para mim vem para abrir o meu entendimento, que nós precisamos estar atentos, né? Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos um sacrifício vivo, e que este sacrifício é nós. Buscar no Senhor não é eu querer só na minha matéria, mas eu querer em Deus, pedir a graça de Deus, porque o Espírito Santo do Senhor é quem nos dá essa condição de eu ter uma nova transformação. A cada dia nós ouvimos a palavra do Senhor, porque nós precisamos, ela está cada dia nos lapidando, ela está cada dia falando no nosso coração para entrar na nossa mente, ela entrar para fazer verdadeiro efeito, porque nós, como servos de Deus, nós pensamos que nós não temos responsabilidade. Cada um de nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós fomos comprados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós sabemos que foi um preço muito alto, e nós nos denominamos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo,
e o somos sim, mas para isso nós precisamos honrar. Quando eu honro o meu paizinho que está lá em cima da serra, hoje ele está dependendo muito, uns 80% de nós. Eu luto, buscar fazer algo por ele, porque muito ele fez por mim, eu não posso fazer nem um pouquinho daquilo que ele fez por mim. Quanto mais Jesus Cristo, que nenhum outro homem seria capaz de morrer por mim. Meu pai não seria capaz de me dar morrer para me dar a minha salvação. Ele pode até morrer, mas ele não garante a minha salvação. Mas Jesus Cristo, ele garantiu a minha salvação, a sua salvação. Mas nós temos também que ter um senso de entendimento, e isso o Espírito Santo do Senhor nos dá quando nós buscamos obedecer, tentar e buscar obedecer ao Senhor, porque eu sozinho vou tentar, mas se você busca de coração, o Senhor te dá força, te dá graça. E o que é esse sacrifício vivo? É nós renunciarmos muitas coisas que nós temos que renunciar, muitas coisas pode ser fácil de nós renunciar. Muitas vezes você tem algo para fazer, você vai para a casa do Senhor, você está sendo abençoado. Vou dar um exemplo bem prático aqui. O nosso irmão Vanderlei, nós sabemos, ele está de férias. Irmão, quando eu estiver de férias, eu vou lá no irmão, porque no meu trabalho não tem. Ele saiu lá do Bom Jardim, ele está de férias, ele podia ir com a esposa dele para uma beira de praia, podia ir para um sítio desse aí para o lado da Guarimiranga. Ele foi louvar o Senhor junto conosco, ele foi buscar a presença do Senhor. E isso, meus irmãos, é sacrifício, é feito quando nós renunciamos a algo, porque nós estamos com a nossa família, ele está de férias, não tem muito tempo, mas ele tirou esse tempo para buscar ao Senhor, e o Senhor certamente vai honrar ele, já está honrando, porque são nas pequenas coisas que nós temos que renunciar. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 2 aqui, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente, meus amados irmãos, se a gente for meditar, é algo extraordinário, é algo fantástico, e muitas vezes nós nem damos valor, mas através da mente, ela vem todo um proceder da nossa vida, vem uma transformação, porque aquilo que nós botamos na nossa mente, o irmão pode ter deixado, né, de fazer algo importante, mas ele botou na mente dele que ele ia lá no Geraú. A hora que o irmão saiu de lá, do Maranguá, lá para onde eu moro, são 9 quilômetros, de Fortaleza para lá deve estar dando uns 25, ele fez isso pela segunda vez, ele renunciou a alguma coisa, de estar mais os netos dele, de estar mais os filhos dele, porque ele está de férias, é o tempo que ele tem, mas ele doou uma parte desse tempo do Senhor. Não doou, ele deu, porque o tempo é do Senhor. Aí vem o tempo, vem o meditar. O que é que eu estou fazendo do meu tempo? O que é que eu estou fazendo do tempo que o Senhor tem me dado? O que é que nós fazemos? Nós aqui, nós somos de passagem, nós não temos nada. O que na saúde é Deus que nos dá, a família, como eu falei, é Deus que nos dá o fôlego de vida. Então, nós temos que ser gratos ao Senhor, e com essa gratidão, está sempre nos renovando, dá crédito à palavra do Senhor, não decreta aquilo que vem contrário à palavra do Senhor, não dê ouvido quando você vê algo no meio do povo do Senhor que muitas vezes nos entristece. Não é para nós nos entristecer sim, mas orar por essas pessoas e buscar mais no Senhor em favor dessas vidas, porque Deus nos dá saúde, Deus nos dá condição para que nós estejamos bem, mas compartilhar com os outros. Se eu souber que nós souber, a nossa obrigação é de orar, é de dar o apoio devido que a pessoa tem, porque Deus nos deu aquela condição naquele momento, é para nós dividir, porque são coisas extraordinárias, meus amados irmãos. A mente que o Senhor nos dá, perfeita para nós raciocinar, para você buscar, para você entender. O Senhor nos dá um entendimento daquilo que você quer fazer ou deixar de fazer. Ele dá o entendimento e a liberdade, mas que nós possamos, como observador da palavra de Deus,
como servo do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, vamos firmar um propósito com cada um de nós, né? Ser o sacrifício vivo diante do Senhor, santo e agradável a Deus, para que o Senhor possa continuar trabalhando nas nossas vidas, porque muitas vezes o Senhor quer trabalhar, mas Ele não pode, porque Deus não pode, nós estamos cheios do eu, estamos cheios das coisas terrenas, e nós precisamos confiar no Senhor, renunciar a muitas coisas. Nós estamos vivendo um período que onde manda é a tecnologia. Você já se parou e se perguntou quanto tempo você tem separado para o Senhor? Eu já fiz essa meditação. Isso aqui me trouxe a uma reflexão de tempo. Quando eu falo tempo, o irmão me veio o raciocínio, né, do sacrifício que ele fez, né, para vir até lá no Gerraú, para nós juntos louvarmos o Senhor e nos alegrar. E o Senhor honra, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor honra, o Senhor dá-te a recompensa. Eu fiquei muito maravilhado na tarde de ontem, a gente louvando o Senhor, e a gente foi meditar, e o Senhor me trouxe algo extraordinário dentro do meu coração. E a gente vem para um versículo desse, quando Paulo, né, falando para aquele povo, né, rogava, né, pedia. O Senhor Jesus aqui, através da palavra dele, usando Paulo, quando escreveu isso aqui, ficou para nós, para os nossos dias de hoje, né, pedir para que nós mudamos o nosso conceito. Nós já somos, né, nós já temos uma mente renovada no Senhor. Todo aquele que crê, cada um que chegou até aqui, ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele crê na obra da cruz. Você já tem uma mente se renovando no Senhor, mas isso nós precisamos, essa mente está sempre nós renovando a palavra do Senhor. A nossa mente e a palavra do Senhor como eu planto uma planta ali, um coqueiro, um abacateiro, por exemplo, uma árvore que vai demorar. Eu tenho que estar sempre aguando ela ali. Quando o verão castiga, que a gente não aguenta, ela fica murcha. Nós somos iguaizinho a planta. Nós precisamos ser regados, ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos estar meditando na palavra do Senhor, dando ouvido. Não é ouvir o pregador, mas a palavra que está sendo, o Senhor está nos concedendo a cada momento que nós ouvimos a palavra do Senhor. E o Senhor é maravilhoso, Ele quando fala para mim, fala para você, aonde você estiver, Deus fala com você. Se nós pararmos para pensar que o quanto Deus é maravilhoso, se nós controlar, organizar o tempo que Deus nos dá, é para nós darmos o melhor para o nosso Deus, porque Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia, um Deus de transformação. Mas para nós termos essa transformação é preciso nós renunciar a muitas coisas. Muitas vezes nós saímos correndo para resolver as nossas causas e muitas vezes nós não botamos nem na mão do Senhor. Isso é algo para nós pensarmos e meditar quando nós estamos no nosso leito, quando nós estamos até no nosso dia a dia do nosso trabalho, meditar na extraordinária maravilha que o Senhor tem feito em nossa vida e tem para fazer na vida de cada um que crê. Mas nós temos que buscar essa mudança de vida, buscar uma transformação, andar, né, num modo digno de agradar ao Senhor. E não temos que conformarmos, né, como diz aqui no versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é que essa mente vai ser transformada? É na palavra do Senhor. É nós estarmos orando, é nós estarmos atentos àquilo que o Senhor fala para nós. Muitas vezes a gente está tão agitado que nós vimos só para um tempo, só para cumprir regras, só para alguém não sentir falta, né? Quem está à frente não sentir falta, deu lá no meu cantinho.
Temos que buscar o Senhor para agradar ao Senhor. Nós temos que buscar o Senhor para que Ele venha estar sempre nos lapidando com a sua palavra. A nossa mente, você compra um carro novo, se você não estiver ali limpando, se você em vez de não passar uma cera nele, aquele brilho, o sol, a poeira do dia vai tirando. Tu passa o mês sem limpar ele, não é assim? Ele fica sujo, fica empoeirado, você de longe nota. Se nós não dermos crédito à palavra do Senhor, nós somos mais ou menos assim, meus amados. Nós precisamos estar atentos, ouvir a palavra do Senhor, obedecer. Não só ouvir, mas buscar ler essa palavra e meditar. Se você está ouvindo, prestar atenção se ela vem de Deus mesmo, porque muitas vezes a gente ouve mensagens aí parecidas, que é o Senhor usando alguém parecido, mas se você for dar bem ouvido, ela tem umas controvérsias. Nós temos que dar ouvido, crédito a essa palavra pura, genuína, e vivenciar, procurar, ter essa nossa mente transformada pelo Espírito Santo do Senhor, porque é desejo do Senhor nos transformar. Não é, eu costumo dizer que não é para o bem do Senhor. O Senhor ama porque nós somos filhos dele, é para o nosso bem. Cada um de nós, você que está aí, você pode decidir sair um pouco do caminho do Senhor, mas você vai apanhar, você vai ser batido, porque você não está dando crédito à palavra do Senhor. Você vai perder a salvação? Pode ser que não, mas o tempo que você andou em veredas cheias de espinho, você vai se machucar, vai se amargurar. Se você estivesse no caminho do Senhor, vem as lutas, mas o Senhor está contigo, vem as dores, o Senhor está contigo, Ele é o bálsamo, já provou que é o nosso bálsamo. Nós estamos enfermos, se nós temos o Senhor, Ele está ali, ele traz a cura, Ele traz alguém para interceder em nosso favor, e vem a cura, e nós sentimos que o Senhor está conosco. Se tu está sem Deus, no coração vem a angústia, vem o desame, cada dia mais você vai se aprofundando naquele caminho que não tem saída, aquele caminho só tem um funil que vai te levar para uma destruição. Mas o nosso Deus, o caminho do Senhor, que venha as veredas difíceis de você caminhar, mas o Senhor está contigo. Na hora que tu está na dor, Ele está te carregando, porque o Senhor já provou isso. Mas para isso nós temos que estar alinhado na palavra do Senhor, obedecer, tentar mudar a nossa mente. Está sempre lendo a palavra do Senhor, está sempre buscando ao Senhor, como a gente tem que estar sempre aguando a plantinha. Pouco mais ela floresce e dá o fruto. E o Senhor, se nós andarmos em obediência, o que é a água para aquela planta é a água natural, a nossa água, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que vem a nos orientar, vem nos guiar por onde nós estamos andando. Muitas vezes você está com a dúvida, você busca o Senhor, mas confia no Senhor. Te entrega as tuas causas, as tuas necessidades diante do Senhor, porque Ele vai te dar uma saída, Ele vai te mostrar, tu vai ter a convicção, porque o Senhor já fez assim comigo em coisas que era tremenda para me fazer sem Deus. Eu digo, Senhor, eu estou com vontade de ir, mas sinceramente eu temia, mas quando chegou a hora eu senti, e aquilo foi realizado, e foi realizado com sucesso. Porque Deus, Ele nos honra, mas para isso nós não temos que estar correndo em busca do material, e sim do espiritual, de agradar ao Senhor através dos ensinamentos dEle, andar em obediência, andar com a nossa mente voltada para o alto, voltado para o Senhor. É difícil porque as coisas são assim mesmo, as coisas boas, você já pensou que as coisas boas é difícil? Você, para comprar um carrinho 2020, 2005, você compra talvez até 20 mil. Mas tu quer um carro zero, é 200 mil. Ele é bom, Tu vai andar um bocado de tempo sem andar. As coisas de Deus, meus amados irmãos, não se compara com as coisas da terra, porque as coisas da terra são terrenas, elas vão ficar. E o que Deus quer para nós, o interesse de Deus é para que nós andemos bem, em obediência, porque Ele vai nos dar a direção espiritual, e aquilo que nós precisarmos, certamente Ele vai dar. Ele não vai deixar nós, em momento nenhum, termos necessidade.
Mas nós temos que ter a nossa renúncia. Eu tenho meditado o que é que eu tenho para renunciar. Eu não sei o que é que você tem para renunciar, para que você tenha mais familiarização, ser mais achegado ao nosso Deus. Porque enquanto nós buscamos mais ao nosso Deus, mais o nosso Deus fala conosco. Enquanto mais eu renuncio às coisas do mundo, nós estamos aqui no mundo, mas não é para servir o mundo, nós estamos aqui para servir o nosso Deus, porque nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, um preço muito alto. Nós sabemos que foi um preço muito alto. E muitas vezes, para nós renunciar a alguma coisa que nos faz falta, nós damos meia volta, nós se trouxemos e não queremos largar. Mas nós precisamos amar mais ao nosso Deus, aquilo que nós estamos vendo, que está nos prendendo aqui, em nome de Jesus, que nós possamos nos desvencilhar daquilo ali. Eu também não estou mandando que você jogue seu carro no mato, que você venda a sua casa. Se o Espírito Santo de Deus mandar você fazer isso, você vai fazer porque Ele vai te abençoar. Mas se Ele não mandar, se você não tiver a convicção que Deus está falando, que pode até ser que alguém mande você vender a sua casa para que Deus lhe dê um apartamento na praia. Pode ser que alguém tenha essa coragem. Mas o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, Ele está preocupado com o nosso interior, com o meu interior, com a minha alma, o meu espírito, o meu entendimento. Porque se eu obedecer, se eu tiver uma mudança de vida, em favor de seguir os caminhos do Senhor, que nós temos que renunciar sim. Mas para servir ao Senhor, nós temos que agradar ao nosso Pai, não agradar ao mundo. Nós temos que buscar ao Senhor, não andar em desobediência. Nós somos falhos, sim, mas o nosso Deus é poderoso. Nós até podemos, numa hora ou outra, ter um momento de fraqueza, porque nem toda hora nós estamos na maior alegria, mas na hora da tristeza o Senhor está conosco. O salmista não diz, que a dor pode durar a noite inteirinha, mas o sorriso vem pela manhã. E o que é o sorriso? Você pode estar preocupado com algo que você não pôde honrar no dia anterior, sei lá o quê. Você está preocupado com aquilo que você vai ter que fazer no dia seguinte, não vai ter condição. Você perdeu o sono, você teve agitado, mas no dia seguinte, se você tem fé em Deus, creia que Deus vai dar a saída. Esse é o sorriso. Você pode sorrir literalmente, mas você pode sorrir na sua alma, no seu interior, porque quando está tudo bem, o nosso coração, nós estamos legal, nós estamos alegres, mas quando algo está errado, nós já mudamos, o nosso ser, o nosso comportamento. Mas se nós estivermos, mudando, procurando, mudar essa mente, procurando, andar numa novidade de vida no Senhor, buscando, na palavra do Senhor, pode vir a dor, pode vir as diversidades da vida, você está alegre porque o Espírito Santo do Senhor está contigo. Não dê o lugar do Espírito Santo à loucura do mundo, porque as coisas terrestres, elas são doces, elas são saudáveis, aparentemente você acha que é o céu, e exatamente a visão é exatamente essa. É o tipo do cara que faz a mágica lá. Aquilo ali são coisas bonitas que a gente está vendo, que é ilusão. As coisas do mundo, ela funciona mais assim para o céu de Deus. Ele não vai botar uma coisa pequena diante de você. Ele vai usar uma mulher bonita, ele vai te usar uma condição financeira bem vantajosa. Se você não estiver atento, você vai cair. Mas se você está, eu vou confiar no meu Senhor, porque Ele vai me dar saída, Ele vai dar saída. Não queira nunca enriquecer financeiramente, mas busque primeiro o reino de Deus, enriquecer-se no Senhor, porque o Senhor certamente Ele vai te dar aquilo que você está precisando, porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, mas para isso nós temos que andar na presença do Senhor com sabedoria, andar
como o Senhor quer que nós andemos. Procurarmos ver o que é que nós temos que estar tomando o tempo do Senhor. Se eu fosse perguntar a cada um de nós que estamos aqui, quanto tempo você passaria no celular saindo das obrigações que você tem financeiras do seu trabalho? Não é para você responder, não era para você me responder, mas para cada um de nós meditar o quanto tempo nós perdemos nessas coisas. De primeiro se reclamava na televisão, muitas pessoas grudavam na televisão, né? Crianças e tal e tal. A tecnologia moderna, ela vem abrangendo de 3 meses a 80 anos. E é um perigo, meus amados irmãos. Esse é o perigo que nós estamos vivendo hoje. Esse é o desafio. Paulo tinha aquele desafio, né? Lá em Roma, quando ele estava escrevendo essas cartas, porque ele estava vendo a situação daquele momento. Nós também temos um grande desafio como servos de Deus. Se nós queremos receber a bênção do Senhor, quisermos ser abençoados como filho de Deus, nós precisamos rever os nossos conceitos, rever o que é que tem. Muitas vezes às vezes tem algo que até a gente esquece que se é do agrado do Senhor. Se nós meditarmos, Senhor, muda-me, transforma-me, certamente o Senhor vai fazer por você isso aí, porque Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Nós devemos, né, experimentar uma transformação progressiva pela renovação da nossa mente. Nós só podemos ter essa transformação se a nossa mente estiver verdadeiramente ligada nas coisas do Senhor. Porque as coisas são muitas para vir, para nos embaralhar. É por isso que nós temos que estar com a nossa mente ali diante das coisas do Senhor. Porque é muito fácil eu me enrolar com as coisas do mundo. Muitas vezes a gente pega uma semana agitada com coisas, o nosso trabalho ele nos enrola. Se nós não pensamos que o nosso trabalho ele quer nos escravizar, isso vai tomando o nosso tempo. Diz você, quando percebe, você está longe. Se você, rapaz, hoje eu não vou para a igreja não porque eu estou cansado, eu vou louvar o Senhor em casa. Você faz isso, tudo bem. Eu estou cansado, eu cheguei tarde, não vai dar, está atrasado e tal. Vou louvar o Senhor, eu vou ler uma palavra, que os irmãos estão pregando lá, vou ler uma palavra aqui. Na semana seguinte pode esperar que vai vir alguma coisa. Você tem que lutar para estar. Não é que nós venhamos só aqui buscar a bênção. Quando nós viemos para cá, para a igreja, nós já temos que ter a nossa semana nos preparando em casa, buscando ao Senhor. Como buscando ao Senhor? Orando, buscando a palavra do Senhor. Se não for assim, meus amados irmãos, nós vinha deixar para vir buscar só aqui, nós chegamos aqui, muitas vezes a palavra está falando conosco e nós não temos nem... Já ocorreu sim, não vou dizer que não, já ocorreu comigo sim, nós somos falhos, mas nós precisamos da misericórdia do Senhor, mas isso nós temos... Senhor, irmão Francisco, eu digo, Senhor, me dá-me graça para onde eu vou, se eu não vou te obedecer, Senhor, me dá-me força, que a gente fica mesmo assim para baixo, mas o Senhor nos dá um ânimo. Mas se a gente não lutar, não buscar, Senhor, eu quero ser transformado, eu sou teu filho, nós somos filho do dono do ouro da prata, nós não precisamos andando mendigando, nós não precisamos andar se humilhando, porque o nosso Deus é poderoso. Quando nós estamos diante de um Deus poderoso, nós não precisamos de passar por nenhuma prensa pesada, porque Ele está conosco. Quando nós passamos, ela está nos provando, ela está nos testando, e quando nós confiamos no Senhor, nós saímos vencedores. Nós temos a bênção para contar. O nosso irmão Anderson, ele passa por muita luta, nós sabemos, lutas de enfermidade, mas ele está batalhando, ele chega aqui para louvar o Senhor, ele está de pé porque ele crê num Deus poderoso, e o Senhor tem dado a vitória até ele, até agora, e vai continuar dando. Em nome de Jesus, ele vai ser um vencedor, e todos nós seremos vencedor. Mas para isso nós temos um preço para pagar. O preço que ele paga é confiar no Deus dele, porque ele já viu o quanto maravilhoso ele é, quantas maravilhas já fez na vida dele. E eu creio nesse Deus também, porque o Senhor fez coisas impossíveis também na minha vida.
Na vida do irmão Ando, houve milagre. Todos nós sabemos, né? A maioria de nós sabemos que houve milagre, literalmente, na vida dele. A história dele era para ele chegar aqui e contar bem diferente. Ele conta de vitória e nós podemos contemplar a vitória desse irmão. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não falamos aqui de uma coisa, nós não estamos tentando aqui bolar uma situação para que você crê nesse Deus. Não, nós falamos daquilo que Deus é real, é capaz de fazer na minha vida e na sua vida, se você crê. O que nós temos é que mudar a nossa mentalidade, né? Tentar andar na presença do Senhor, né? Andar em renovação, né? Ter a nossa mente, né, mudada pela oração. A oração, ela tem muito efeito, meus amados irmãos. Você pode até não levar muito crédito, mas nós temos que crer que a oração, ela move o coração de Deus. Nós temos que estar, né, buscando sempre na leitura, né, ter a reflexão, né, da palavra de Deus. Nós lermos e meditar, refletir e meditar, você parar no seu canto, ao você ouvir a palavra do Senhor, você meditar onde você está. Ô Senhor, eu quero isso para mim. Queira o bom do Senhor para você. Não busque as coisas gostosas terrenas, elas são gostosas, maravilhosas, nós temos boa condição financeira para fazer tudo, mas você pensa que é bom, não é não, meus amados irmãos. Se fosse bom você ter condição financeira para tudo que você do seu coração desejava você fazer, você era infeliz. Se não fosse assim, muitas pessoas não eram depressivas, muitas pessoas não já tinham se suicidado, porque eles buscam o refúgio dele no dinheiro, e nós temos que buscar o refúgio nesse Deus poderoso, esse Deus criador dos céus e da terra. O cara pode ser milionário de um momento para o outro, ele pode, acabou. Meu ex-patrão Zé Ronça, ele foi o cara mais rico de Fortaleza na época. O horário nobre da televisão era todo dele, das 5 às 9 da noite era todo dele. E eu fui o caseiro dele. Ele passou muitas... Um dia a minha patroa disse, olhou lá para baixo, tinha só o carro dele, olha aqui, cabe 60 carros daqui para colar. Quando o Zé estava em boa condição, era cheio de amigos, hoje está só eu e o Zé. Não acabou 100% porque ele, no seu cuidado, deixou para na velhice dele ter uma boa condição, mas aquele patrimônio que ele tinha diminuiu bastante. E quando Deus te dá, é teu. Quando Deus me dá, é meu. Eu tenho só que agradecer e deixar Deus morar no meu coração. Não deixa aquilo vir acima do meu coração. Porque nós temos que buscar esse tesouro onde a traça e a ferrugem não corrói. O tesouro do céu. Esse sim, esse é real, esse é verdadeiro. Porque aqui nós estamos de passagem. O tempo maior nós vamos passar no outro lado. E a palavra do Senhor nos garante, né? Se nós andarmos, né, em obediência ao Senhor, nós temos a certeza da nossa salvação, porque a palavra nos garante. E a palavra de Deus diz que passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará em vão. E eu que já dei uma passeada do Velho Testamento até terminar o Novo Testamento, todas as promessas do Senhor eu vi cumpridas. E o que está ainda para se cumprir, vai cumprir. Então eu acho que nós temos que tentar andar com a nossa mente, né, focada no Senhor. Está na oração, buscar a palavra do Senhor. Está meditando na meditação sobre os feitos de Deus, conforme o Espírito Santo opera em nós, opera em cada um de nós. Se nós dermos lugar para o Espírito Santo, ele vai operar. Se nós vamos meditar, ele vai te mostrar aquilo que tem que ser feito. Com parte de uma mente renovada, o cristão deve pensar com sabedoria acerca de si mesmo. São reflexões que nós temos que fazer na nossa mente. A nossa mente é o computador moderno de hoje, né? Lá ela processa tudo. O que eu mandar para ela, vai processar. O que eu
decidir fazer o que vem na mente, né? Vai acontecer. Se nós entrarmos nesse padrão, né? De andar em obediência, né? Em oração. A oração, ela nos aquebranta. A oração, quando nós tiramos para orar, vem uma transformação que você nem tem a imaginação, como é maravilhoso. E se você seguir nesse processo, creia que Deus, quando você precisar, Deus vai te levantar na madrugada e obedeça, que muitas vezes a gente faz um esforço também, tem um negócio que parece que tem uma cola ali onde a gente está, na rede ou na cama, que você muitas vezes quer se levantar e não consegue, mas quando a gente quer obedecer ao Senhor, não é que o Senhor dá graça e você consegue, porque é algo tremendo, meus amados irmãos, mas você botou na mente, é o Senhor que quer que eu vá, que não tem hora melhor, meus amados irmãos, nós buscarmos o Senhor no silêncio da madrugada. Você está com o corpo descansado, o seu espírito está apto para falar com o Senhor, e o Senhor está sempre apto para nos ouvir. Mas para isso nós temos, né, que estar, né, renovando a nossa mente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13 e 14. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele era um cara que, se a gente for ler aqui, eu notei várias coisas que fala da mente e a alma. Paulo era uma preocupação muito grande de trabalhar na mente e na alma de cada um daquele pessoal que já tinha ouvido a palavra do Senhor, que era coordenado por ele, para que eles andassem na obediência. Capítulo, desculpa, é o capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Por isso, cingindo a vossa mente, por isso, cingindo o vosso entendimento, por isso, cingindo o vosso entendimento, nós temos que estar cingindo, que é isso? É buscar a palavra do Senhor, é obedecer aquilo que o Espírito Santo já tem falado quantas vezes para mim e para você. Cingir, contristar diante do Senhor o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo já revelou, né, o seu amor, né, nos salvando, nos dando essa chance maravilhosa de nós podermos hoje estar aqui alegre, louvando ao Senhor, porque foi uma chance que Deus deu enviando o seu Filho Jesus. Então nós temos que estar, né, verdadeiramente buscando ao Senhor, está quebrantando, procurando mudarmos, né, para melhor, para servir ao nosso Deus, ao nosso Pai. Como filho 14, como filho da obediência, não vos moldei as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Quando nós não entendíamos, nós andávamos de qualquer jeito, nós podíamos fazer qualquer coisas que não era do agrado do Senhor, porque nós era alheio à palavra do Senhor. O castigo não seria tão grande, porque nós não entendíamos, mas hoje nós, como servos do Senhor, nós entendemos essa palavra, nós entendemos o que é que o Senhor tem nos direcionado, o caminho que o Senhor quer que nós andemos. Se nós voltarmos àquele entendimento que nós tínhamos, meus amados irmãos, nós vamos pagar um preço alto, porque nós somos conhecedores, nós vamos pagar um preço alto. Ainda que nós não venhamos a perder a nossa salvação, mas nós vamos pagar um preço alto, mas nós temos que estar com a nossa mente nos renovando no Senhor, na palavra do Senhor, dando crédito àquilo que o Senhor já tem falado, porque é muito importante nós darmos crédito. Se nós controlarmos a nossa mente, a mente ela tem um poder muito grande. Se nós vermos, tudo é bolado através da mente. Por que é que o pessoal, né, nas políticas, né, ele envolve milhões e milhões para fazer propaganda? Porque a palavra ela tem um poder. Nós sabemos que a palavra tem poder
Deus disse, haja luz, houve luz. Deus fez tudo por palavra. Nós pensamos que a palavra não tem poder, tem sim. Quando o irmão Zé Uchoa, eu estou quebrado, o irmão Zé Uchoa, rapaz, como é que está tu por aí? Está tudo bem? Deus te abençoe, a paz do Senhor. Aquilo ali me traz um refúgio, porque a palavra tem poder. Nós não podemos nunca, como servo de Deus, dizer uma mal palavra, ainda que nós nos aborrecemos com alguém. Nós temos que abençoar, porque nós somos servos de Deus para abençoar. Aquilo que Deus tem dado para nós é para ser compartilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o versículo 22 diz assim: pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fosse regenerado não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós, meus amados irmãos, conseguir o nosso ouvido, conseguir captar essa mensagem maravilhosa que o Senhor tem nos dado, se nós verdadeiramente botar ela no nosso entendimento, nós vamos trabalhar para que a nossa mente, o nosso entendimento, possa verdadeiramente ser transformado pelo Senhor, porque Ele está prontinho para fazer essa transformação na minha vida e na sua vida, porque eu preciso ser transformado, a minha mente, por esse Deus Todo-Poderoso. Ele já fez muito na minha vida. Cada um de nós temos uma mente renovada, porque você já conhece a palavra de Deus, você é filho de Deus, mas nós precisamos estar adubando, polindo. E o que é o polimento, né? Nós, como servos de Deus, é estar em oração. Se você puder jejuar, se você faça força quando você não consegue se levantar pela madrugada, peça ao Senhor, faça força, e nem que seja 3 minutos, fala com o Senhor, que tu vai falar diretamente com Ele, porque Ele é o único interessado de querer falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse Deus, Ele quer nos transformar. Cabe a cada um de nós termos essa consciência dentro de nós, do nosso entendimento, dá ouvido, dá crédito, porque muitas vezes a palavra do Senhor dá fadiga nos nossos ouvidos, porque nós estamos alheios, mas quando nós estamos atentos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o Senhor, Ele preocupa muito comigo e com você, para lhe transformar, mas para isso o que Ele pede é que nós nos doemos, que nós compartilhemos mais daquilo que o Senhor tem nos dado, o que é o tempo de buscar o Senhor, porque o tempo não é meu, não é seu, é provado. Você não está aqui, eu não estou vivo aqui porque eu quero, porque Deus é misericordioso e tem me dado o fôlego de vida. Eu amanhecer amanhã não é porque eu vou querer amanhecer, é porque a misericórdia de Deus é grande, porque se Ele quiser, com 5 minutos eu posso sair daqui, ao abrir a porta do casa eu posso expirar e lá mesmo eu apagar. Mas Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele está sempre nos dando mais um dia de vida, na certeza que eu vou dar crédito aos ensinamentos dEle, obedecer para que haja uma transformação. Creia, meu amado irmão, como eu digo, o único beneficiado é eu e você quando nós damos ouvido. Não deixa as coisas do dia a dia vir passar por cima daquilo que o Senhor tem guardado para ti. Não deixa as coisas do mundo ficar na frente do armário que Deus tem para ti de bênçãos para ti, as bênçãos do Senhor. Porque esse Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Deus, Ele nos orienta, Ele nos direciona. Ele usa o seu profeta como Paulo, né? Sempre nas cartas dele, eu rogo, eu peço a Deus, eu rogo por vocês, para que eles tenham vida melhor. Mas tudo em benefício do servo de Deus. Se nós vemos o próprio Jesus aqui em Mateus 19, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 19, deixa eu ver se é isso, no versículo 27. Os próprios discípulos dele, Pedro, questionou
sobre as percas que eles tinham, sobre aquilo que tinham que deixar para seguir a Jesus Cristo. Aí o versículo diz assim: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixemos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Aí Jesus aqui no versículo diz: nós está respondendo ele: todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Esses discípulos aqui, eles tinham deixado algo para trás para servir a Jesus Cristo pela extraordinária bênçãos que o Senhor estava fazendo, eu creio, né, pelo o que estava circulando, os milagres de Jesus, por onde ele passava, eles iam largando tudo e iam seguindo a Jesus, mas aqui ele questionou por uma certa história, se nós formos ver lá de cima, um certo acontecimento, mas o Senhor respondeu que quem deixasse tudo isso teria a vida eterna. E se eu não me engano tem outra tradução que diz 4 vezes mais, a minha diz muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. O foco é, esses homens aqui estavam seguindo Jesus, e ele disse: continue a me seguir. Vocês vão ter a vida eterna, e o que vocês renunciaram, deixaram para trás, vai ter muitas vezes mais. E muitas vezes, meus amados irmãos, o que é renunciar não são coisas que você vai morrer, você vai mendigar, você renuncia aquele tempo, não é para você estar 24 horas trabalhando. Se você puder, louvado seja Deus, mas se não puder, tira um tempinho, vai orar, busca a palavra do Senhor, um tempinho que tu está bem despreocupado, com a tua mente despreocupada, nem que seja 5 minutos, lê um versículo, porque o Senhor vai falar contigo. Mas quando muitas vezes eu vou ler, já aconteceu comigo, é por isso que eu digo, né? Tira um tempinho quando tu está desocupado, mas não deixa nenhum momento de ler a palavra do Senhor, porque já aconteceu comigo, eu já quebrado, eu começo a ler aqui, a gente começa a ler, e pouco mais você não entende nada e está cochilando. Mas quando nós tiramos um tempo bem sossegado, a gente lê, o Senhor dá um entendimento e a gente vê algo acontecendo diferente na nossa vida, que é o Espírito Santo do Senhor. Então, isso aqui era uma promessa que o Senhor fez para eles, né? Então, cabe para cada um de nós absorver isso para nós. Se nós tivermos que renunciar, renuncie, porque ela vem 4 vezes mais. Não vou ler, renunciou 2 sábados para estar no Jejeraú. Pode ser que o Senhor deu uma benção a ele de mais tempo, mas ele com saúde, tudo legal na família dele, na vida dele, porque o nosso Deus, ele nos dá com conforto, o Senhor nos dá com segurança. Uma coisa eu sei, que ele nos garante a certeza da vida eterna e vai nos dar aquilo que foi renunciado, aquilo que é necessidade, ele vai nos dar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E como diz, né? Lute, né? Como diz o versículo 2 de 12 de Romanos. Lute para mudar o seu entendimento. Lute para que a sua alma, o seu entendimento seja transformado pela palavra. E exatamente a mudança é essa, é você renunciar aquilo que Deus falar com você, renuncie aquilo que você está vendo que está lhe atrapalhando na sua fé, não deixe nada atrapalhar a sua fé. Porque o seu celeiro no céu está cheio de bênçãos. Mas tem os anjos das trevas que estão trabalhando para que você não tome posse dessas bênçãos por total. Meus amados irmãos, eu creio que vale a pena. Eu creio que vale a pena. Você, aonde você estiver, que o Senhor possa ter falado com você, que o Senhor verdadeiramente possa entrar na mente de cada um, que faça essa transformação, faça aquilo que o homem não faz, que o Senhor tire todo o embaraço no meio do povo de Deus, porque são muito o povo de Deus,
mas essa palavra genuína, são poucos os que têm a coragem de processar ela e sair falando dela. Mas em nome de Jesus, nós declaramos aqui que ouvidos sejam abertos, que mentes possam ser abertas, seja esclarecido, seja tirado tudo aquilo que não é do agrado do Senhor no meio do seu povo. Que o Senhor, em nome de Jesus, tire o engano no meio do seu povo, no meio dos seus filhos, porque foram todos comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas muitos aí estão desanimados, mas tenham bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo e vós vencerás também. Creia na palavra do Senhor, busque o Senhor, lute, se esforce pelo bem da sua alma, do seu espírito, porque essa matéria aqui ela vai desfazer. Aquele tempo que você perde buscando condições financeiras, patrimônio, isso aqui vai ficar. Você não leva o que você leva. E a palavra de Deus no coração é deixar Deus lhe transformar, que o Senhor verdadeiramente possa entrar no lar de cada um que tem a oportunidade de ouvir esta mensagem aqui. Não o irmão Francisco falando, mas a palavra do Senhor falando, a palavra do Senhor que entre na sua casa, no seu entendimento, e haja uma transformação nessa noite, aonde você ouvir, e que essa palavra o Senhor dê livre acesso e ela possa percorrer aonde haja sinal, que haja transformação no Senhor Jesus. Nós decretamos em nome de Jesus vitória para o povo de Deus, porque o Senhor quer que nós nos transformemos, o Senhor quer que nós nos renovemos a nossa mente, que a sua mente, aonde você estiver, possa ser transformada pela palavra do Senhor, pela água viva do Espírito Santo de Deus. Esta água possa estar passando sobre a sua vida neste momento, na hora que você ouvir, que ela possa entrar dentro do seu coração, fazer uma varredura, tirar tudo aquilo, toda a sujeira, tudo aquilo que não é do agrado do Senhor, o adultério, a prostituição, a ganância, a raiva, o adultério, tudo possa ser saído pela água pura, cristalina do Espírito Santo de Deus. Mas para isso é preciso que você creia na palavra do Senhor, para isso é preciso que você creia e faça essa renovação, pense, medite na palavra do Senhor, bote isso no seu entendimento, medite e busque uma transformação na sua mente, porque você foi comprado e lavado com o sangue de Jesus, não foi para ficar preso em dívida, não foi para você perder noite de sono com condições financeiras que você não está podendo arcar, que o Espírito Santo do Senhor possa falar com você e você possa lhe dar o discernimento para que você possa agir na hora certa, comprar na hora certa, para que você não possa ser humilhado pelo mundo, porque o sistema te vende, mas o sistema te cobra, te humilha e te sufoca. Em nome de Jesus nós decretamos vitória para todo o povo de Deus, aonde chegar esta palavra, que essas vidas seja transformada em nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que todos sejam abençoados em nome de Jesus, amém.